vamos falar um pouquinho sobre a nossa última aula de gestão de projetos. Deixa eu até parar a apresentação para mostrar algo primeiramente para vocês, que é assim, hoje é a nossa última aula, e aí a gente vai encerrar a disciplina e eu quero mostrar para vocês como vai ser a forma de avaliação de vocês e marcar uma data para que quem tiver em atraso e quiser recuperar, para que faça, tá? Então, assim, nós tivemos durante o primeiro, deixa eu ver se está aparecendo aqui, ainda está carregando. Durante a primeira fase da disciplina, nós tivemos aquela parte de gerência de projetos tradicional, e aí nessa fase de gerência de projetos tradicional, ficaram várias atividades. No total, acredito eu, de 8 atividades. Deixa eu ver aqui, até o dia 7 de julho. Não, até o dia 7 de julho, isso mesmo. Até que era elaborar o planejamento de recursos humanos. Então, tá. Então, essa atividade aqui, que vocês receberam atividades de 26 de maio até o dia 7 de julho. Isso totaliza 8 atividades. Se o aluno entregou as 8 atividades, então ele vai ter 10. Entregou, beleza. Se o aluno entregou 6 atividades, ele vai ter 6 de 8, que provavelmente dá 7,5. E assim vai ser a avaliação. Se ele entregou 4, ele só vai ter 5 pontos nessa primeira avaliação, tá? A segunda avaliação é a atividade que ficou para vocês entregarem dia 4 de agosto, que é elaborar um modelo Canvas do documento. Beleza. Entregou o modelo Canvas, está tudo ok, recebeu ok. Aí, tenho 10 na segunda avaliação. Beleza? Para quase todo, para quem entregou até a semana passada, já lancei a nota. Para quem entregou depois, eu devo estar lançando a nota daqui a pouquinho. Aí, e quem é a terceira avaliação? São as atividades de elaborar a que ficou para o dia 11 de agosto, que era aquela atividade lá do Até Mequetrefe, junto com a atividade de estimativa do projeto, que vence amanhã. Eu achei que eu tinha colocado para hoje, mas está aqui para amanhã, então é para amanhã, não vou mexer. Beleza, essa é a terceira avaliação. Entregou essas 2 atividades, tem a terceira avaliação, finalizou, ótimo, concluiu a disciplina. Agora, tem alguns de vocês que ainda estão com pendências, alguns já concluíram, alguns já estão com pendências. Eu vou deixar o prazo até domingo. Então, até domingo, que é o dia 22 de agosto, vocês podem, quem tiver com algum atraso, pode regularizar até o dia 22 de agosto. Por quê? Porque na segunda-feira, dia 23, vai ser o dia que eu vou conferir tudo. Vocês podem conferir, porque quem está com a nota lançada já pode considerar essa nota. E aí, no dia 23 de agosto, eu vou conferir tudo e lançar no SIGA. Quem tiver aprovado, ótimo. Quem não tiver, eu vou mandar um e-mail avisando, olha, turma, a nota está lançada no SIGA. Quem ainda não conseguir, quem não conseguiu a aprovação, vai ter uma prova substitutiva no dia 25 de agosto, certo? Pode falar, Lucas. Professora, sobre para entregar todas as atividades que estão pendentes, né? Isso. Você pode Até domingo. regularizar a sua situação até domingo, Ah, sim. Tá ok. tá? Eu acho. Tá ok, professor. Paulo está dizendo que mandaste algumas por e-mail. Eu vou pedir para te mandar pelo Siga. Acho que tu mandaste por e-mail. Desculpa, pelo Siga não, aqui pelo Classroom. Faz a tua entrega pelo Classroom, que fica tudo registrado. E aí tu acompanhas melhor o que tu fizeste e o que tu não fizeste. Todas as atividades ainda permitem a entrega, por mais que vai dizer lá, você entregou com atraso. Não tem problema. O importante é entregar. Então, até domingo, que é o dia 22 de agosto, quem tiver com pendência, regulariza. E aí, beleza, fecha a disciplina. Fala, Paulo.
Professora, você vai abrir um novo link para enviar essas atividades até domingo? Não, essas atividades vocês conseguem enviar ainda, ele permite. Mesmo que já tenha passado o prazo, vocês conseguem enviar. Já tentei fazer isso, não tem opção para enviar, não. Vou tentar olhar isso com calma. Eu acho que consegue sim, mas ó, dá uma olhadinha lá. Aí qualquer coisa, se não aparecer para ti, tu me mandas a tela. Porque tem vários alunos que já estão regularizando a situação. O máximo que ele deixa é uma sinalização que foi concluída com atraso. Mas ele permite enviar. Teoricamente, sim. Oi? Se eu não me engano, teve uma que eu entreguei por atraso. Aí ele marcou lá, né? Aí ele Ah, marca, né? Concluída com atraso, mas deixa entregar. é. Ele deixa assim. Ó, tá bem aqui, Lucas. Concluída com atraso, mas não tem problema. Sim. O mais importante é deixar tudo registrado aqui. Tem até 3 que falta devolver para ti. Então, ele deixa assim. Então, até domingo, dia 22, eu peço que vocês atualizem tudo lá no Classroom, que é melhor fazer essas atividades do que ir para a prova substitutiva. Por quê? Porque essa disciplina, vocês viram que ela é teórica, a prova substitutiva vai ser muita teoria. Eu acho que vale mais a pena vocês regularizarem a situação do que ir para uma prova substitutiva, certo? Agora, eu vou até dar uma colher de chá para quem não entregou a atividade que é para amanhã, tá? Como? Eu percebi nas entregas de quem fez que ficou em dúvida da aula passada. Por quê? Porque eu vi que as 2 entregas que foram feitas, o exercício não estava com a resposta correta. Então, o mais importante do que a gente entregar é a gente entender. Então, o que eu vou fazer? Eu vou explicar o exercício para vocês. Já está na explicação até a resolução. Aí, vocês vão repetir o que está aqui, quem ainda não entregou, e quem entregou pode corrigir, tá? Então, na aula passada, a gente falou um pouquinho sobre como estimar tamanho, prazo e custo de um software. Por quê? Porque nessa disciplina, vocês vão ver que tem várias atividades que o gerente de projetos ele precisa fazer. Mas a primeira pergunta e o que ele mais vai precisar controlar no projeto é o tamanho do projeto, que vai ter a evolução dele, o prazo, que é o tempo que ele vai levar para fazer, e o custo, que é o quanto ele vai cobrar para fazer aquele projeto. E essa é a pergunta que o gerente de projeto vai ser a primeira pergunta que ele vai ouvir. Quando é que vocês vão me entregar isso? E quanto custa? Para isso, a gente na tecnologia e informação, no desenvolvimento de software, a gente tem um problema que é como medir o tamanho de um software. Por quê? Porque é aquilo que eu sempre falo para vocês, quando a gente tem uma medida, fica mais fácil a gente cobrar em cima daquela medida e a gente quantificar o prazo que vai levar para fazer em cima daquela medida. Então, quando um engenheiro de civil ele ouve a pergunta quando esse prédio vai ficar pronto, ele sabe que o prédio tem 12 andares, que vai ter 4 apartamentos por andar, cada apartamento tem 70 metros quadrados, aí ele consegue estimar o tempo que ele leva para fazer um metro quadrado, quanto custa para fazer um metro quadrado, e aí ele consegue derivar. E consegue estimar prazo e custo com muito mais facilidade. Agora, quando o engenheiro de software, quando o gerente de projetos ouve essa pergunta, ele tem uma dificuldade porque a gente não tem diretamente uma medida para saber qual é o tamanho de um software. Se a gente perguntar qual é o tamanho do WhatsApp, qual é o tamanho do Siga, é difícil, né? A gente sabe que o Siga é um sistema grande, mas a gente não tem uma medida. E aí, na aula passada, eu apresentei para vocês uma forma de medir o tamanho de um software para que a gente consiga derivar o prazo e o custo. Então, eu disse para vocês que existia uma forma da gente dizer o tamanho de um software utilizando ponto de função. E que para isso eu ia apresentar para vocês uma forma simplificada de contar ponto de função utilizando essa abordagem mesmo. Então, nessa técnica de ponto de função, o que é quantificado? Olha-se para um sistema e verifica-se que quantos arquivos lógicos internos o sistema tem.
quantos arquivos de interface externa o sistema tem. O que é isso? O que é arquivo lógico interno e o que é arquivo de interface externa? Arquivos lógicos internos são as tabelas do sistema. Quantas tabelas o meu sistema tem? E quantas tabelas fora do sistema o meu sistema precisa acessar? Além disso, eu quantifico também as entradas externas, que para a gente, de uma analogia bem simples, a gente vai considerar que as entradas externas são os cadastros. Quantas consultas externas o sistema tem e o que é uma consulta externa? São todas as listagens que o sistema tem que ele não precisa fazer nenhum tipo de cálculo. E quantas saídas externas o sistema tem? Saídas externas, uma analogia bem simples, são os relatórios, que são listagens e que há algum tipo de processamento. Aí, na técnica de ponto de função, a gente considera que o ALI são as tabelas internas, que os arquivos de interface externa são as tabelas externas da aplicação, que as entradas externas são os formulários para gravar dados, que as consultas externas são as consultas onde não há nenhum tipo de processamento, e que as saídas externas são os relatórios. Isso de uma forma muito simplificada, porque se vocês forem estudar a técnica em si, pegar os manuais de ponto de função, vocês vão ver que existem outras características que podem se encaixar, mas que como a gente vai fazer isso de uma forma simples aqui na disciplina, a gente vai ficar com essa informação. Beleza. E aí, a técnica de APF diz para a gente assim, que uma tabela simples, eu sempre vou contar 7 pontos. Uma média, 10. Uma complexa, 15. Um arquivo de interface externa simples, 5. Média, 7. O complexo, 10. Da mesma forma, um cadastro simples são 3 pontos, um médio, 4. Um complexo, 6. Na técnica tradicional de pontos de função, ele diz para a gente uma forma que a gente quantifica se um cadastro ele é simples, se ele é médio ou complexo, se uma tabela é simples, média ou complexa. Mas, para a gente fazer isso de uma forma mais simplificada aqui na disciplina, a gente vai utilizar a abordagem NESMA. O que a abordagem NESMA faz? Ela diz que para simplificar o cálculo, quando a gente ainda não tem tantas informações assim sobre o sistema e que a gente precisa saber o tamanho dele, para considerar todas as tabelas e todas as tabelas, tanto as internas como externas, como simples, como complexidade baixa. Então, para cada tabela, a gente conta 7 pontos, e para cada tabela externa que o sistema precisa acessar, a gente conta 5. Para cada cadastro, para cada relatório e para cada consulta, cada listagem, ele diz que a gente deve considerar a complexidade média. A gente não vai olhar lá para as técnicas de ponto de função. Ele diz, olha, considera na tua contagem que todos os seus cadastros têm complexidade média. Então, para cada cadastro, você vai contar 4 pontos. Para cada saída externa, que é o relatório, você vai contar 5. E para cada listagem, você vai contar 4. Beleza. E aí, a gente pega a descrição de um sistema e tenta encaixar nisso aqui. Na aula passada, eu dei uma descrição de um sistema para vocês e depois deixei um exercício pedindo para vocês fazerem da mesma forma. Além disso, de ponto de função ser uma medida muito útil para a gente conseguir dizer o tamanho de um sistema, ele também é muito útil também porque a gente consegue, a partir dele, derivar uma outra métrica muito importante, que é a produtividade. Então, existe uns padrões que já foram feitos, baseados em vários projetos que já foram conduzidos, que dizem assim, que de acordo com a linguagem de programação, tem uma média de produtividade. Então, para a linguagem Java, é comum que, na média, cada programador leve 10 horas para fazer um ponto de função. Com uma variação de -3, se for um programador experiente, ou mais 4 horas e meia, se for um programador iniciante. O que significa? Bom, programador Java, se for a primeira vez, ele está aprendendo ainda, então a gente considera que ele vai levar 14 horas e meia para fazer um ponto de função. Se for um cara que, nossa, já sabe programar muito, que
tem certificações em Java, e a gente considera que a média dele vai ser 10 menos 3, vai ser 7 horas para fazer um ponto de função. E por que isso é importante? Porque da feita que a gente sabe o tamanho de um sistema e que a gente sabe a produtividade dos programadores, a gente consegue derivar o prazo. Então, se eu sei, por exemplo, que um sistema tem 20 pontos de função, e que quem vai fazer é um programador iniciante, o que eu sei? Eu sei que ele é um programador iniciante, então ele leva 14 horas para fazer um ponto de função. O tamanho do meu sistema é 20, então vou multiplicar 14 vezes 20 e vou saber que ele vai levar 280 horas para fazer aquele sistema. Então, isso a gente viu na aula passada e a gente viu um exercício para que a gente conseguisse fazer isso. Aí eu deixei um exercício para vocês. E aí eu vi que houve 2 entregas e as 2 entregas que eu vi, eu notei que tinham erro na contagem. Então, por isso eu resolvi trazer ele de novo aqui, esse exercício que ficou, para vocês tentarem entender ele, e depois vocês só vão repetir ele para fazer a entrega. Quem já tiver entregue, pode corrigir o seu exercício também, tá? Então, assim, qual foi o exercício que ficou lá? Você é gerente de projetos de uma equipe de desenvolvimento de uma grande empresa de desenvolvimento em Santarém. Um cliente solicitou a execução de um projeto que contemplasse os seguintes requisitos: desenvolvimento de um sistema que possa ter um cadastro de pessoa, onde cada uma delas pode ter um ou mais veículos pessoais, podendo cada pessoa se autocadastrar e cadastrar os seus veículos. O que eu já sei aqui nessa frase? Eu tenho um cadastro de pessoa, eu tenho um cadastro de veículo. Se eu tenho um cadastro de pessoa, eu tenho que gravar essa pessoa em algum lugar. Então, eu também tenho uma tabela de pessoa. Se eu tenho um cadastro de veículo, eu tenho que gravar esse veículo em algum lugar. Eu tenho que ter o banco de dados para gravar os veículos. Então, eu tenho uma tabela de veículo aqui. Além disso, o sistema deve possuir um cadastro de posto de gasolina. Já tenho mais um cadastro aqui, posto de gasolina. E mais uma tabela, que é o posto de gasolina também. O sistema deve gravar cada abastecimento feito no veículo. Então, eu tenho que ter um cadastro de abastecimento. Por consequência, eu tenho que ter uma tabela de abastecimento. Aí ele diz assim: faça a contagem de ponto e função e as estimativas de custo, prazo e esforço. Considerando que o valor de R$ 100 é o ponto de função e que o sistema será desenvolvido em Python com uma produtividade média de 8 horas por ponto de função. Então, o que vocês têm que fazer? Primeiro, contar o sistema. Aí eu sei que eu tenho uma tabela, né, que tem, pela descrição aqui, eu tenho que ter uma tabela de pessoa, uma tabela de veículo, uma tabela de posto de gasolina e uma tabela de abastecimento. Eu tenho que ter um cadastro de pessoa, um cadastro de veículo, um cadastro de posto de gasolina e um cadastro de abastecimento. Beleza. Então, o que eu tenho? Eu tenho 4 arquivos lógicos internos, que são as tabelas. E tenho 4 cadastros de pessoa, de veículo, de posto de gasolina e de abastecimento. Aí, quando eu utilizo a abordagem Nesma, eu sei que cada tabela vale 7 pontos. Cada cadastro vale 4 pontos. Por que eu sei isso? Porque foi o que ele me falou aqui, né? Que na abordagem Nesma, cada tabela vale 7, cada entrada externa aqui vale 4. Beleza. Se eu tenho 4 tabelas, e cada uma vale 7 pontos de função, então 4 vezes 7 eu tenho 28 pontos. Se eu tenho 4 cadastros e cada um vale 4 pontos de função, então eu tenho 16. Então, eu já sei o tamanho do meu sistema. Qual é o tamanho do meu sistema? 28 mais 16, 44. Professora, mas não tem relatório, não tem consulta? Não. Por quê? Porque quando ele descreveu o sistema aqui, ele não falou que o sistema tinha consulta de veículo, né, que ele tinha um relatório de abastecimento. Porque se ele tivesse nos dito isso, aí a gente provavelmente teria consultas e teria saídas externas. Mas ali na descrição ele não falou, então não tem. Eu só vou contar e só vou cobrar pelo que o cliente me pediu. Então, eu já sei que o tamanho desse meu sistema é 44 pontos de função. Além disso, o que ele me disse? Ele me disse que esse sistema ia ser desenvolvido em Python.
E que em Python, cada programador leva 8 horas para fazer um ponto de função. Está até escrito errado aqui, né? Está escrito Java. Beleza, mas entendam Python aqui, porque ele escreveu é Python, a linguagem de programação. Se ele tem 44 pontos de função e leva-se 8 horas para cada ponto, então o que eu sei? 44 vezes 8, ele vai levar 352 horas para fazer esse sistema. Se for uma única pessoa trabalhando 8 horas por dia, ela vai levar 44 dias para fazer isso. Então, por volta de 2 meses, ela leva para fazer esse sistema que tem cadastro de pessoa, que tem cadastro de veículo, cadastro de abastecimento. Além disso, ele me disse que cada ponto de função é R$100. Então, se cada ponto de função é R$100, ele vai cobrar R$100. Então, qual é o custo desse sistema? É 44 vezes R$100, R$4.400. Então, vejo que com uma técnica dessa, o gerente de projeto, ele já consegue dizer para o cliente, olha, para fazer esse aplicativo aí que tu me pediste, que tem cadastro de pessoa, de veículo, de posto de gasolina, de abastecimento, eu vou levar 44 dias. E eu vou te cobrar R$4.400 para fazer esse sistema. Pessoal, isso aqui está certo? Isso é uma estimativa. Lembrem que uma estimativa, ele não necessariamente ela é precisa. Você está estimando. É uma previsão que você vai levar esse tempo. Claro que quanto mais experiência você tiver como gerência de projetos, você consegue avaliar isso aqui. Você olha, pela conta dá isso aqui. Só que pelo meu histórico, eu sei que talvez eu leve uns dias a mais. Então, eu não vou dizer 44 para o cliente, eu vou dizer 50. Vou tentar pegar um valor a mais dele. Não vou dizer 4.400, eu vou dizer que 5.000. Não tem problema, porque uma coisa é a estimativa, outra é o preço, né? Outra, quanto você vai cobrar. Só que isso aqui ajuda muito o gerente de projeto, principalmente quando ele está iniciando, para que ele consiga dizer para o cliente uma ideia de quanto ele vai cobrar, de quanto vai custar. Então, imagine que vocês terminam o curso de Ciência da Computação e decidem criar uma empresa de desenvolvimento de software aqui para Santarém para atender o mercado local. Isso, logo que a gente começa, a gente tem dificuldade em precificar, em quantificar. Então, essa técnica, ela tem o objetivo de ajudar o gerente de projetos nesse momento, de dar uma luz para ele. Claro que ele vai avaliar esses números e vai verificar se eles são factíveis ou não. Professora, como é que eu faço para diminuir esse prazo aqui? Porque deu 44 dias aqui para fazer há muito tempo. Só que vejam que isso aqui, 44 dias, é uma pessoa fazendo. Se forem 2, vocês vão ter que dividir por 2, porque vão ser 2 pessoas trabalhando. Então, em vez de ser 44, talvez seja 22 dias. Uma forma é a gente aumentar a equipe e aí a gente vai reduzindo esse prazo. Sendo que o gerente de projeto, ele sabe que tem um limite. Vai ter uma hora que, por mais que ele coloque pessoas na equipe, ele não vai conseguir diminuir mais o prazo. Por quê? Porque cada pessoa ela vai ter que estar fazendo uma atividade. E o gerente de projeto, ele vai ter que, quanto mais gente, lembra lá quando a gente estava falando de gerenciamento de recursos? Quanto mais pessoas para ele gerenciar, mais difícil vai ficar. Então, o ideal é que ele tenha uma equipe que consiga atender num prazo que ele estimou, que não seja uma equipe tão grande assim, mas formas de reduzir esse prazo é colocando mais pessoas. Ou, por exemplo, a gente estimou aqui com 8 horas de trabalho. Mas se se houver necessidade de diminuir o prazo, uma forma é colocar a equipe para fazer hora extra. Então, em vez de 8 horas de trabalho por dia, ela teria 10 horas de trabalho por dia. Então, esse valor aqui de 352, você dividiria por 10, e aí você teria 35 dias úteis. Reduziu o prazo. Só que para você reduzir, você vai colocar a sua equipe trabalhando sempre no máximo, com hora extra. Mas são formas que o gerente de projeto ele pode fazer para tentar
atender as expectativas do cliente em relação ao prazo. Em relação ao valor, professora, aqui a senhora disse que era R$ 100 o ponto de função. Quanto é que eu cobro? Isso vai variar muito. É como se fosse o preço de um produto que ele é igual, mas tem marcas diferentes. Por exemplo, um sapato de um tênis da Nike, provavelmente, ele é mais caro do que o tênis de uma marca pouco conhecida. Então, o ponto de função, ele também, esse preço dele vai variar dependendo da empresa que está fazendo o desenvolvimento. Se for uma empresa de software tradicional, super conhecida, uma Stefanini, por exemplo, da vida, que é uma empresa muito conhecida, grande, que costuma entregar no prazo, com qualidade seus produtos, o ponto de função dela, por exemplo, deve ser muito mais caro do que uma empresa de uma startup que acabou de começar com alunos recém-formados que ainda estão conquistando o público deles. Então, provavelmente, esse valor ele vai variar. Professora, mas como é que eu sei quanto cobrar? A gente pode olhar lá até no nosso bom e velho Google. Se vocês colocarem lá preço médio de ponto de função, de um ponto de função, ele vai trazer. Então, o preço médio de cobrado por um ponto de função, isso vai variar de empresa para empresa, mas vocês podem ter uma média da empresa de vocês quando vocês estiverem trabalhando. Agora, se vocês forem funcionários, é muito provavelmente a empresa ela já tem definido quanto ela cobra por ponto de função. Eu estou jogando até aqui no Google para olhar rápido aqui para ver se tem um preço médio. Aqui, deixa eu ver, nesse site aqui da Fatos eu não achei. Valor do ponto de função. Em 2016, esse site aqui de 2018, olha, uma empresa aqui cobrando R$ 800 o ponto de função. Isso é a média? Não, gente, isso daqui é uma determinada empresa, ela cobra R$ 800. Só que, claro, que isso vai depender muito da realidade do local. Quando vocês, por exemplo, esse valor aqui de R$ 100 que eu coloquei, se vocês acharem factível no mercado de Santarém desenvolver um sistema que é entregue em um mês, cobrar 4.400, é um valor. Agora, eu acabei de achar um outro site que diz aqui que o valor mínimo que deve ser cobrado por um ponto de função é R$ 180. Esse site é aqui é em São Paulo. Então, em São Paulo, o valor mínimo é 180. Agora, aqui, provavelmente deve ser mais baixo, deve ser uma média de 150. E aí vocês definem o preço do sistema de vocês. Então, isso aqui é uma técnica para que vocês consigam fazer isso. E esse exemplo que eu usei é a tarefa de vocês. Então, eu acabei resolvendo aqui a tarefa de vocês. E aí, o que fica é, para quem já entregou, pode ir lá ajustar. Para quem não entregou, tentem refazer esse cálculo aqui que eu fiz e coloquem lá na tarefa de vocês. Porque o mais importante é que vocês entendam esse cálculo, mais do que acertar. Porque pode ser que um dia vocês precisem dar esse tipo de resposta para um cliente, certo? Então, a disciplina de gerenciamento de projetos, qual é o objetivo dela? É mostrar para vocês do curso que gerenciamento de projetos é uma aplicação de um conjunto de conhecimentos, de habilidades, de ferramentas e de técnicas para as atividades de um projeto, a fim de atender os seus requisitos. Ou seja, você integrar atividades de custo, de prazo, de gerenciamento de pessoas, de gerenciamento de requisitos, de gerenciamento de prazos, com o objetivo de entregar um produto para o cliente de acordo com o que ele pediu. O gerente de projeto é a pessoa que é responsável, né, pela realização dos objetivos. O gerenciamento de projetos ele é realizado através da aplicação e da integração de projetos, de iniciar um projeto, de planejar, de executar, monitorar, controlar e encerrar. E aí, o gerente de projetos, ele precisa ter um conjunto aí de habilidades que vão ser importantes para ele quando ele estiver exercendo. Agora, a professora foi contratada como gerente de projetos. Já teve que saber isso aqui? Tudo? Não, você vai aprendendo conforme você for demandado. Claro que
se você pudesse antecipar, é importante você saber que você vai ser exigido conhecimentos de contabilidade e gerenciamento financeiro para fazer o acompanhamento de custos, a parte de gerenciamento de compras e aquisições, de marketing, de contratos, de cadeia logística, porque pode ser que você tenha que fazer entregas, de estrutura organizacional, de comportamento, de administração de pessoas, práticas de saúde e segurança, porque vocês viram que tem toda uma parte de gerenciamento de riscos, conhecimentos em tecnologia da informação, esse aqui vocês têm porque vocês estão fazendo curso de ciência da computação. Então, esse conjunto de habilidades, elas são necessárias para o gerente de projeto. Além disso, ele ainda precisa ter algumas habilidades interpessoais. Além dessa parte do conhecimento técnico em si, ele também precisa ter comunicação eficaz, ter influência sobre a organização, que é a capacidade de fazer as coisas acontecerem. Ele precisa ter liderança, porque ele vai ser coordenar as atividades da equipe dele. Ele precisa ter motivação, porque ele vai ter que estimular as pessoas da equipe dele para que sempre alcancem o melhor resultado. Ele tem que ter a capacidade de resolução de problemas, porque é para ele que vai vir as bombas. Ele tem que ter uma combinação entre definição do problema, identificar, fazer análise de alternativas, ter uma capacidade de tomada de decisão. Então, esse cara, ele precisa ter bastante conhecimento e bastante habilidade. Nada que não se desenvolva, nada que não seja, não é um grande bicho de 7 cabeças quando vocês estiverem trabalhando com isso. No geral, na carreira de um desenvolvedor de sistemas, ele começa como um programador, depois ele vai ser analista sênior, e, no geral, se ele tiver um bom desempenho, ele acaba se tornando um gerente de projetos. Nem sempre um excelente programador é um excelente gerente de projetos, porque vocês estão vendo que tem algumas habilidades que não são inerentes da nossa formação. Mas nada que a gente também não aprenda com o tempo, né? E tem muitas dessas habilidades que a gente só desenvolve praticando. Não adianta, a gente não... Por mais que a gente leia 10, 15, 20 livros sobre liderança, sobre gestão de projetos, a gente só vai aprender mesmo quando a gente tiver uma equipe ali para gerenciar. Quando a gente estiver diante dos problemas ali pessoais que a gente precisa resolver, é que boa parte dessas características interpessoais serão desenvolvidas. Agora, as outras, que são características técnicas, essas a gente consegue com a leitura, com a prática de exercícios. E aí, só para a gente voltar e resgatar lá o início da disciplina, o que o gerente de projetos precisa sempre se preocupar é com esse tripé aqui: custo, tempo, o escopo do projeto dele e a qualidade. Porque não adianta entregar no prazo, entregar no tempo, todo o escopo, mas o projeto não funcionar, a qualidade ser ruim. E também ele precisa sempre estar preocupado com isso, por quê? Porque quando mexe em uma dessas características, impacta na outra. Se diminui o prazo, ou eu vou ter que aumentar o custo do projeto, porque eu vou ter que contratar mais pessoas, ou eu vou ter que diminuir o escopo, já que eu tenho menos prazo para fazer. Se eu aumento o escopo do projeto, ou seja, eu aumento a quantidade de requisitos, ou eu vou precisar de mais tempo para fazer, ou eu vou aumentar o custo, porque eu vou precisar contratar mais pessoas. Se eu diminuo o custo, olha, eu não tenho mais 10 mil reais para pagar, eu só tenho 5. Ou eu diminuo o escopo do meu projeto, ou eu vou ter que aumentar o tempo, porque eu não vou ter como pagar mais pessoas para desenvolver aquele projeto. Então, só para finalizar a disciplina, vocês sempre vão ter que estar preocupados quando vocês forem gerentes de projetos com essas 3 áreas, mas não esquecendo que, além delas, o gerente de projeto ele sempre trabalha com várias restrições e recursos limitados. Tem que ter atenção a problemas, expectativas do cliente, tem que cuidar do custo, tempo e qualidade, mas não pode esquecer também que tem pessoas envolvidas, que ele tem que se preocupar com a comunicação, com os riscos, gerenciar a aquisição, gerenciar a qualidade do projeto dele. Professora, comecei a trabalhar e 2 anos depois me chamaram para ser gerente de projetos. Eu já não lembro mais do que a senhora falou nessa disciplina. O que eu faço? Bom, uma boa
forma, um bom livro que vai ajudar vocês é esse livro chamado PMBOK. É a primeira versão dele, foi lançada em 87, ele já está na 7ª edição. Então, esse é o livro que, se um dia vocês se tornarem gerente de projetos, a primeira coisa que vocês podem recorrer é esse guia do PMBOK. Eu deixei uma versão do PMBOK, eu acho que é a 6ª edição, ou a 7ª, não, a 7ª edição já, lá acho que na primeira aula, lá no nosso Classroom, vocês podem ir lá procurar, que está lá no primeiro tópico de aula. Eu recomendo vocês salvarem, porque pode ser que um dia esse livro aí sirva para vocês. Pode ser que agora não, mas que um dia esse livro vai ser muito útil para vocês. Na verdade, não está na primeira aula, tem um tópico específico mesmo, PMBOK, 6ª edição, e aí tem ele lá para vocês. Recomendo que vocês deixem lá guardado, que um dia pode ser que vocês precisem dele. Eu espero até que vocês precisem dele quando vocês se tornarem bons gerentes de projetos de desenvolvimento de software, certo? E aí lá nesse livro vai ter muito do que a gente falou nessa disciplina. E o que foi que a gente falou? A gente falou de gerenciamento de escopo, de tempo, de custo, de qualidade, de recursos humanos, de comunicação, de risco, de aquisição e a integração do projeto. E aí a gente chega no final da disciplina. Essa disciplina, ela é uma disciplina bastante teórica e ela flui melhor no presencial, porque a gente consegue fazer algumas dinâmicas da parte de gestão de equipe, da parte de recursos, que a gente não conseguiu fazer tanto no remoto. Na verdade, a gente não conseguiu. Mas o mais importante dessa disciplina, que eu quero que fique para vocês, é que quando vocês se tornarem gerente de projetos, é se preocupar primeiramente com aquele tripé ali, custo, prazo, escopo e qualidade, e que muito de gerenciamento de projetos vocês vão aprender na prática, que é na prática que a gente vai realmente colocar a mão na massa e vai se deparar com os grandes desafios, mas quando vocês estiverem fazendo isso na prática, tem elementos para vocês recorrerem. Tem esses slides, se vocês tiverem da disciplina, mas o mais específico é o PMBOK, tá? Ah, professora, gostei muito disso, quero ser um gerente de projetos. Tem especializações específicas somente de gerenciamento de projetos, tem MBA específicos em gerenciamento de projetos, que são cursos de duração de 1 ano e meio, que mergulha mesmo nas atividades de gerenciamento de projetos. A gente teve aqui 60 horas de disciplina corrida, onde a ideia é que vocês tivessem pinceladas do que é isso. Agora, quando vocês tiverem realmente que exercer as atividades, eu recomendo o PMBOK, se seguirem carreira, uma especialização. Tem certificações do PMI, que é uma prova que a gente faz, a gente estuda até no PMBOK, aí vai lá, faz uma prova, e aí esse PMI diz pra gente, esse cara aqui é o gerente de projetos certificado pelo PMBOK. E aí é uma certificação que ela o valor dela é um pouco alto, mas ela é muito valorizada no mercado. Então, um cara com uma certificação do PMI, do PMBOK, é um cara bem valorizado. É certificação no nível de altas certificações Java, de certificação em banco de dados específicos. Então, se um dia vocês quiserem enveredar por esse caminho de gestão de projetos, eu também recomendo fazer a certificação do PMI, certificado, até escrever aqui porque é um bom investimento também, tem bastante retorno. Se vocês tiverem curiosidade de olhar lá no LinkedIn, vagas para gestor de projetos, vocês vão ver que eles sempre pedem ou certificação do PMI, ou até mesmo uma certificação do Scrum. A gente teve uma das aulas que a gente falou sobre gestão ágil de projetos, e a gente falou sobre o Scrum. E mesmo essa certificação do Scrum, ela é bem mais simples, mas até ela, mesmo sendo bem mais simples, ela também é bastante exigida. Então, quando vocês tiverem curiosidade também sobre o mercado de trabalho, deem uma olhada lá no LinkedIn e vejam que as vagas de gestão de projetos, no geral, pedem essas 2 certificações,
e que é interessante fazer, se vocês tiverem interesse, e agrega bastante, vai agregar bastante no currículo de vocês também, quando vocês forem bacharéis em ciência da computação. Para concursos públicos, nem tanto, mas para concorrer no mercado de trabalho é muito valorizado. Aí fica essa dica aí para vocês. E aí a gente chega no final da disciplina. E aí, só recapitulando, vocês têm até o dia 22, que é o domingo, para entregar todas as atividades que a gente tiver em atraso. Porque no dia 23 vai ser o dia que eu vou fechar, vou lançar as notas no SIGA, vou mandar um e-mail para vocês dizendo, olha, quem ficou para fazer a prova substitutiva vai ser no dia 25, na próxima quarta, e vai ser uma prova teórica. Eu recomendo vocês, quem não fez, que atualize as atividades. É melhor do que fazer a prova substitutiva, tá bom? Então é isso, gente. Aqui, mais um semestre finalizando aqui na forma substitutiva. Temos 2 mãos levantadas. Diga Paulo e diga Lucas. Professora, essa atividade que vai ser entregue amanhã, ela pode ser entregue no domingo também? Caso não finalize amanhã? Pode. O prazo final agora é domingo. Regularizar tudo até domingo. Ah, sim, tá ok. Obrigado, professor. Paulo, tem alguma pergunta? Eu Então, acho que eu tá esqueci levantada. de marcar aqui a mãozinha. Não tem nenhuma dúvida, não. Então, beleza. Então, quem não tiver, corram lá para colocar em dia até domingo. Tá bom, pessoal? Até a próxima. nóis. Tchau, tchau. Até a próxima, professora. Obrigado pela disciplina. Resistir até o final.